Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver. Outro canal que eu tenho no Rumble chama-se JAP Guimarães 57. Bom, esse aqui é um vídeo continuação do grande assassino cultuado pelos imbecis e retardados da esquerda como um marco no comunismo mundial, Joseph Stalin. Era um psicopata assassino, como a grande maioria deles é. Eles pensam assim de maneira normal. De maneira normal, eles pensam, acham que os fins justificam os meios e, na minha opinião, quem pensa assim não tem princípios, não tem caráter. O caminho deles nunca é pelo amor, mas amor por favor, isso não existe para eles. O mas amor por favor é só para criar uma narrativa e fim de papo, porque quando o negócio se configura, é na pancada. Ou você concorda ou você é eliminado. Como eu vou falar aqui agora, por exemplo, o Stalin, entre 32 e 33, ele mandou fazer uma coisa que ficou conhecida como o Holodomor, que vem a ser matar pela fome. Ele determinou o bloqueio o envio de alimentos para a Ucrânia e confiscou os grãos que haviam sido produzidos na Ucrânia, que é um grande produtor de grãos, fazendo com que a população da Ucrânia viesse a morrer de fome. É um dos maiores genocídios já vistos em toda a humanidade. Morreram aproximadamente 12 milhões de pessoas. Tem contas de 9 e contas de 12 milhões que variam para cá ou para lá, de acordo com o Instituto. Eu sempre, quando tem dois números que se referem aos genocídios provocados pela esquerda, eu sempre acho que é o maior, porque eles são bons nisso, eles são bons em matar pessoas inocentes porque discordam deles. Nesse mesmo período, que ele patrocinou esse genocídio, foi uma coisa intencional que ele fez, havia também uma fome na União Soviética. Quer dizer, a má administração, a incompetência dos burocratas da esquerda que acham que povoar os ministérios de pessoas de sua confiança é o suficiente. Não, só é o suficiente para mantê-los lá fazendo o que eles querem. Roubam, mentem, trapaceiam, assassinam, estupram, mandam em campo de concentração e tudo fica entre eles porque todos roubam juntos. Mas eles não são competentes para fazer o que eles fazem. Por exemplo, tem um ministro da Economia que disse que só fez 2 meses de economia e colou na prova para passar. E hoje é ministro da Economia de uma das maiores potências mundiais num país da América do Sul. Eu não vou citar o nome do país, não, vocês sabem qual é, né? Nesse mesmo período, houve um problema muito grande de grãos em toda a União Soviética, né? E eles começaram a culpar os camponeses de estarem não entrando no espírito social soviético de divisão igual para todos, né? E aí que começaram a estabelecer que toda a parte de agricultura era coletivizada. Ou seja, é mais um prego no caixão. Porque se o cara está lá e ele não faz nada para ter aquela terra, ele ganhou a terra de presente, ele não é obrigado a produzir nada ou em qualidade ou em quantidade, para que ele vai se preocupar se ele vai ganhar no final igual aos outros? Quer dizer, vai ganhar a miséria que resta igual aos outros, trabalhando ou não trabalhando, né? Não há sentido, né? Meritocracia é o que impulsiona realmente o humano, né? Aí fizeram aqueles planos de 15 anos e para ver se melhorava e só fizeram piorar, tanto é que a União Soviética caiu de podre em 89, porque não tinha mais como se manter em pé, né? Diz aqui também que entre 32 e 33, durante o inverno, na União Soviética, além do pessoal da Ucrânia,
morreram mais 7 milhões de pessoas devido à falta de grãos provocada pelos incompetentes da esquerda, né? E aí, o passo seguinte que ele fez foi, claro, né, estabeleceu o confisco, como eles sempre fazem, né? Eles dá errado, alguma coisa dá errado, eles vão lá e confiscam e culpam o cara da terra. Nunca a culpa é deles, eles sempre são tadinhos, eles fizeram o que eles melhor, só que o pessoal não entendeu o espírito da coisa, né? Então eles roubam e culpam os outros pelo roubo que eles fizeram, né? Isso é típico. Stalin, aquele cachaceiro de 9 dedos, ex-condenado, faz a mesma coisa, culpa todo mundo menos ele, nunca é dele, nunca é dos amigos, é sempre dos amigos dele, ele não sabia de nada, aquelas coisas como sempre, né? Ah, sobre as grandes obras feitas na União Soviética, uma delas é o metrô de Moscou, que foi construído com mão de obra escrava. Escrava. Todos aqueles que não concordavam com o sistema ou eram executados ou mandados para a Sibéria, campo de concentração, ou trabalhavam como escravos para o sistema soviético. Quer dizer, eles não respeitam a liberdade humana, eles não respeitam a democracia, eles não respeitam os direitos humanos. Bom, e por aí vai, eu poderia ficar aqui, eu estou lendo aqui algumas coisas assim, é impressionante. Por exemplo, o Trotsky, que era companheiro dele de caminhada, o Bolshevik, para o poder, teve que sair do país porque o Stalin achou que ele era perigoso. Então, ao invés de compor com um outro companheiro, debater e chegar a soluções, não, ele o quê? Mandou matar o cara. O cara teve que sair, foi morar no México e mandou matar o cara. Não que tenha sido uma perda para a humanidade, mas mostra só o modus operandi deles. Você discorda dele, quem tem o poder manda te matar. É como sempre funciona. Em 1929, Politburo anunciou a coletivização em massa da agricultura, estabelecendo fazendas coletivas e as fazendas estatais. Ou seja, o que ainda tinha alguma coisa, as pessoas que tinham a própria terra, que poderiam produzir, vender para o Estado, que já era ruim, e comercializar o excesso como quisesse, ele acabou com isso também. Então, cada vez piorava mais, ele só piorava a situação com a total incapacidade dele de administrar, como qualquer eles são. Não tem um país desses que adotem essas práticas que vão adiante, né? E outra coisa, eles falam muito em diversidade, em aceitar as coisas diferentes. Então, assim, eles perseguiram os judeus, eles criminalizaram a homossexualidade e por aí vai. Tudo que eles falam para você que eles querem fazer, mas amor, por favor, temos que aceitar as diferenças, eles mandam matar. Assim como, por exemplo, aquele outro cara que todo mundo, esses imbecis usam a camisa com a fotografia dele, o tal de Che Guevara, aquilo ali é um porco. Ele matava homossexuais, negros e cães porque não gostava. É um exemplo típico de um comunista. O cara não é do jeito que ele quer, ele mata. É impressionante. Ele chamava os negros de indolentes. Os homossexuais como é que chama? De desgraça da humanidade. E matava. Ele não é que mandava matar, ele matava ele mesmo, né? Outra coisa que havia lá em Moscou, que é uma coisa típica de comunista, é destruir o que tem e começar tudo do zero como se fosse o novo fosse o melhor necessariamente. Não necessariamente é melhor, pode não ser. Por exemplo, demoliram a Catedral de Cristo Salvador em Moscou para abrir o Palácio dos Sovietes. Sabe, a, a, a ignorância em destruir um monumento, um templo, uma igreja, é uma coisa tão estúpida que não tem o menor sentido. Só na cabeça de imbecis isso funciona. Porque as pessoas não vão deixar de ter religião, mesmo que ele massacre as pessoas, elas vão continuar tendo. Tem até hoje. Continuam tendo até hoje, mesmo depois de 70 anos de massacre comunista em cima dos cristãos, em cima dos homossexuais, continuam tendo cristãos
continuam tendo homossexuais lá. E vai ter a vida inteira, não tem jeito, são coisas da humanidade. E não adianta. Só quem não tolera isso, só quem não tolera diferenças são os caras de esquerda. Os caras da direita aceitam as diferenças, toleram as diferenças, porque não tem problema que a pessoa vai pelo que ela é, não pelo que ela faz na cama ou a cor da pele dela, para quem ela reza. Não importa, não faz diferença. Tem um cara na Jovem Pan que ele é assumidamente homossexual, não vive disso, ele não vive se martirizando ou usando isso como desculpa. É um excelente comentarista, o Pavinato. Quer dizer, é assim que funciona. Ele é bom porque ele é bom, não é porque ele é gay. Bom, para botar uma pá de cal nessa história deles aqui, que eu já estou cansado desse palhaço, esse porco desse Stalin, caso vocês não saibam, no final da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas soviéticas chegaram em Berlim, por ordem do Stalin, foi patrocinado o maior estupro já que se tem notícia no mundo até os dias de hoje. Os soldados foram orientados a estuprar todas as mulheres acima de 16 anos que estivessem no caminho deles, na conquista da cidade. Existe alguma coisa mais baixa do que um bando de homens armados subjugarem meninas, senhoras, e obrigá-las a fazer sexo com eles? Existe alguma coisa mais baixa do que isso? Um homem que se presta a um papel desse, você pode chamar ele de homem? Para mim isso não é homem. Para mim isso não é um heterossexual, não é isso. Um homem faz sexo com a mulher quando ela quer fazer sexo com ele. E não é por ordem de um chefe ou porque ele botou uma baioneta no pescoço dela. Isso é uma vergonha. E eles não dizem, eles não comentam, né? Mas fizeram. É o maior estupro em toda a história da humanidade, mandada por um criminoso genocida psicopata chamado Stalin, Joseph Stalin, um dos símbolos do comunismo. Bom, vou parar de falar do Stalin aqui, eu já cansei desse palhaço, estou com nojo dele, estou quase tendo problemas aqui no meu estômago, né? E lembrar de outras coisas que estão acontecendo que são impressionantes, né? Esses caras estão pregando a liberação do aborto, né? Mas quando se refere à polícia tomar uma atitude mais forte contra um assassino que está com uma R15 na mão, com droga na cabeça, a polícia não pode, porque coitadinho, ele é uma vítima da sociedade. E o bebê que está na barriga da mãe, o que ele é? Ele é culpado? Ele merece morrer? É de doer. É até difícil de completar o que eu estou falando, que da garganta fica fechando. Sabe como é que é? Uma pessoa que acha normal matar um bebê porque a pessoa foi inconsequente nos cuidados de prevenção, e essa mesma pessoa ser contra um policial se defender ou defender a população de um assassino que está com uma arma na mão, isso pode ser normal? Não pode ser normal, isso não é normal. Não tem como ser normal. Nós estamos caminhando a passos muito largos para a total falta de liberdade, direito de expressão, direito de protestar, de reclamar. Nós temos deputado que foi preso em função disso, que teve indulto do presidente, e o indulto foi cassado contra a lei. Ali não permite que se casse um indulto dado por um presidente. Campo de concentração. Pessoas que não tinham foro privilegiados foram
presas por ordem de ministros do Supremo Tribunal Federal, sem a participação do Ministério Público, sem o devido processo legal, foram para campos de concentração e estão até hoje, sem direito à defesa. Mais recentemente eu li que, por determinação dessa mesma corte, foi devolvido o helicóptero de um narcotraficante que está foragido da justiça. Eu não sei onde vai acabar isso, mas não vai acabar bem. Não tem como acabar isso, como acabar bem essa coisa. As pessoas de bem, um dia vão acabar atingindo o seu limite e vão reagir de maneira muito forte. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Não percam a fé no Brasil, que Deus nos abençoe. E, por favor, quem conseguir, dá uma força para mim lá no Rumble. Faz um comentário, se inscreve lá no meu canal no Rumble, dá like. É muito importante os comentários também para dar um peso ao vídeo que eu faço, né? Muito provavelmente, em breve, eu devo ter meu canal do YouTube fechado. Então, por favor, me ajudem lá no Rumble. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu.